meu nome é Bruno Andreotti, eu faço doutorado na PUC, sob orientação do professor Antônio Pedro Tota, né, na pós-graduação lá na História, né, no PPG de História. E o tema do meu doutorado, né, é a relação entre super-heroísmo e fascismo, né, no século XX, obviamente. Pego, né, a história dos Estados Unidos, o berço, né, dos super-heróis, e vou fazendo, então, essa relação a partir dos quadrinhos do Superman, desde 38 até o século XXI, tentando descobrir e reconstituir essa relação, principalmente a partir dos quadrinhos, entre super-heroísmo e fascismo. Eu sempre gostei, né, de super-herói desde criança. Eu lembro eu aprendi a gostar com o seriado do Batman do Adam West, né, que eu assistia desde quando eu era criança. E depois vieram os quadrinhos, né? Isso sempre foi uma paixão para mim. Eu fiz o mestrado na PUC também, com um tema totalmente diferente, e fiquei uns anos afastado da vida acadêmica, digamos assim. Entre o mestrado e o doutorado, tem uns 10 anos, né, de diferença. E nesse meio tempo, eu tenho um site, né, de quadrinhos com eu e alguns amigos, já faz algum tempo, ele vai fazer 10 anos no ano que vem, que é o quadrinheiros.com. Então, eu trabalho com isso faz 10 anos, né? A gente já fez alguns livros, já fizemos programa de rádio, já fizemos uma série de coisas nesses anos aí de quadrinheiros, e há uns 2, 3 anos atrás, eu tive vontade de voltar à vida acadêmica pelo doutorado, e aí veio essa ideia, né, de fazer, bom, já que eu vou voltar, eu quero fazer uma coisa que seja, além de ser meu objeto de estudo, que seja também objeto de paixão. E essa questão, né, do super-heroísmo e fascismo isso sempre tive na minha cabeça. Um dos primeiros textos que tem nesse site que eu falei é um texto meu sobre a relação do Batman e o fascismo. Então, é um tema que eu sempre vim pensando, e aí eu queria tornar isso um objeto de estudo acadêmico. E aí conversei com o Tota, que foi meu professor da graduação, ele topou na hora, o programa de História me acolheu, e aí que eu trouxe, então, essa minha paixão para o mundo acadêmico. Primeiro porque super-heróis, eles nascem, né, no meio, digamos assim, propício para você fazer uma análise política, né? Então, se você pegar a história ali dos super-heróis, o personagem que funda o gênero é o Superman, né? A maioria dos estudiosos concorda que ali está o Superman, é o que funda o gênero em 38, e o Superman, ele é fruto do New Deal, principalmente, né? Então, você tem a quebra da Bolsa de Nova York em 29, posteriormente você tem a reestruturação da economia norte-americana pelo New Deal, e o Superman, ele representa a ética do New Deal, né? Por quê? Porque ele nas primeiras histórias, ele é um defensor da classe proletária, um defensor dos trabalhadores norte-americanos. Então, você vê ali, os primeiros vilões, eles são políticos corruptos, são patrões que sacaneiam os empregados, que não pagam, sei lá, um salário digno, ou então que faz alguma tramóia ali contra os trabalhadores. Então, o Superman está ali defendendo a classe proletária naquele momento de reestruturação dos Estados Unidos. Logo em seguida, você tem a Segunda Guerra Mundial, e aí o Superman vai se tornar um patriota, né? E aí, nos anos 50, ele vai se tornar um defensor do American Way of Life, né? Ele sempre foi, mas aí nos anos 50 isso vai ficar marcado. Enfim, você tem, durante toda a trajetória ali do Superman, você tem usos, apropriações e temas que são relacionados à política, né? Então, a ideia é, na verdade, é só trazer à tona essa relação que já está ali nas fontes, né? Isso não é exclusividade minha, né? Tem vários pesquisadores que fazem essa relação. E aí, como o Superman ele funda o gênero, todos os super-heróis eles meio que vão emular algumas características do Superman, né? Como eu falei, em alguma medida todos eles defendem o American Way of Life, em alguma medida todos eles defendem o sonho americano, em alguma medida todos eles são patriotas, né? Claro que isso varia um pouco no tempo e autor, mas essas características permanecem, principalmente a defesa do sonho americano, né? Isso está muito forte no Superman e em muitos super-heróis. Todo super-herói ele tem uma característica, uma ambiguidade,
né, que é o seguinte: o super-herói ele age fora da lei, tá? Ele não está amparado pela lei, a maioria deles, pelo menos, mas ao mesmo tempo que ele age fora da lei ou à margem da lei, quando ele age para que ela seja garantida. Né? Então você tem essa ambiguidade, quer dizer, um personagem cujos atos estão fora da lei, ele tem que agir fora da lei, porém, quando ele age para que ela seja garantida. Então, ele está ali numa espécie de limbo jurídico. Ele exerce uma violência que não é juridicamente aceitável e nem legítima. Né? A partir disso, você tem alguns pesquisadores que vão apontar, vão falar, olha, uma violência que está fora do âmbito do Estado, que não é controlada, que não é passível de ser controlada, isso é fascismo. E aquela violência, de alguma maneira, é apoiada pelo menos nas histórias, né, pela população. A gente cobra do super-herói que ele haja, né, mesmo fora da lei. A partir dessa ambiguidade, que está presente ali em todos os super-heróis em alguma medida, essa problemática, ou seja, você notar que isso pode desembocar, ou que isso tem traços de algo que seja fascista, isso já está num artigo da revista Time, em 1945, pouco antes do término da guerra. Então já tem um artigo ali perguntando se quadrinhos são fascistas, e na verdade quando eles perguntam se quadrinhos são fascistas, não é qualquer quadrinho, são quadrinhos de super-heróis. Né? E a partir daí você tem uma série de pensadores, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil também, que refazem e repetem essa crítica periodicamente. Né? Inclusive o pesquisador Chris Gavaler, ele tem uma frase que é o seguinte: olha, tanto o super-heroísmo quanto o fascismo, eles são atos de violência antidemocrática, né? Violência autoritária em nome da nação. Então, os super-heróis, quando eles agem em nome dos Estados Unidos. Tá? Do mesmo jeito que a violência fascista agia em nome da Alemanha. Então, ele aproxima, né? Ou, sei lá, da Itália, ou, enfim. Então, ele aproxima a questão do super-heroísmo e fascismo. Né? Só que as coisas, elas não são exatamente tão simples assim. Né? Embora também ali na origem dos super-heróis você tenha um certo ideal eugênico, isso tem, né, no Superman e nesses primeiros super-heróis, principalmente, né, um certo caráter eugênico, né, as coisas não são tão simples assim. Né, porque ao mesmo tempo que eles agem dessa forma, mas eles defendem ideais democráticos, né, eles são defensores da democracia. O Superman, durante a Segunda Guerra Mundial, ele vai ser conhecido como Defender of Democracy, ou seja, defensor da democracia. Eles defendem valores individuais, né, valores liberais. Então, as coisas não são tão simples assim. E o que minha pesquisa procura tentar entender a partir da fonte, ou seja, a partir dos próprios quadrinhos, é como é que essas ambiguidades vão se constituindo e vão se delineando historicamente. Né? Como é que essa violência que não cessa, né? É uma das características dos super-heróis. Né? Os atos são sempre violentos, a gente vê isso nos quadrinhos, vê nos filmes, e é o momento que o público vibra com aquela violência, porque são bem coreografados, são bem desenhados. Mas tem todas essas ambiguidades que é um pouco o que a minha pesquisa tenta apreender. A ideia da Guerra Civil no cinema, eles pegam dos quadrinhos. A ideia dos quadrinhos é bem interessante. Também tem aquele embate, né, entre o Capitão América e o Homem de Ferro, né, e ali você tem uma discussão que pegou muito os Estados Unidos na esteira do 11 de setembro. Né? Qual que é a pergunta fundamental da Guerra Civil? E isso aí também tem no filme. Né? O quanto da sua liberdade você está disposto a abdicar em nome da sua segurança? Né? Essa é a pergunta central. E aí você tem o Capitão América dizendo assim, não, a minha liberdade ela é inegociável. Eu não vou me dobrar ao governo porque eu tenho o direito de fazer isso que eu estou fazendo. Né? De agir conforme a minha consciência, eu não vou passar por nenhum tipo de registro, né? Não vou me submeter a nenhum tipo de governo, que a minha bússola moral sou eu. E o Homem de Ferro, né, representando o polo da segurança, dizendo assim, não, a gente deve, em alguma medida, algum tipo de prestação de contas, né? A gente não pode agir da forma como a gente quer e simplesmente entende que é certo, a gente deve alguma prestação de contas, a gente deve agir de alguma forma legitimada pelos governos e pelos estados. Então, essa no fundo, é a questão da Guerra Civil dos quadrinhos e também é a questão da Guerra Civil
no cinema. E é interessante porque o Capitão América, porque ele veste a bandeira dos Estados Unidos, ele é sempre associado, normalmente aqui no Brasil principalmente, ele é sempre associado ao imperialismo norte-americano. Só que se você for ver nas histórias, e também no universo cinematográfico da Marvel, o Capitão América, normalmente ele age contra o governo, né, e não a favor do governo. Isso é bem interessante, porque em última instância o Capitão América ele representa um ideal, né, que não está associado ao governo americano, está associado ao sonho americano, que é aquela coisa de você achar que nos Estados Unidos você pode exercer ou a terra que mais vai poder te propiciar o desenvolvimento das suas capacidades individuais. Então, o Capitão América ele é leal a esse sonho e não propriamente a um governo ou aos seus interesses imperialistas. Isso tem várias histórias e também tem no universo cinematográfico da Marvel. Eu cresci admirando os personagens da DC. Então, para mim, o Batman, o Superman, são as minhas referências, embora eu não goste particularmente dos últimos filmes. Então, por gosto, eu sou muito mais a Liga da Justiça, mas eu tenho que reconhecer que os filmes dos Vingadores, infelizmente ou felizmente, são melhores. Do mesmo jeito que o Superman, o Batman e a maioria desses super-heróis que são muito longevos, né, estão aí com mais de 80 anos, o Batman, o Superman e alguns outros que vão fazer 80 agora e nos próximos anos, eles têm muitas versões. Eles passam por muitos autores diferentes e as próprias épocas vão marcando o personagem. Então tem uma encarnação, digamos assim, do Batman, tem uma versão do Batman que eu acho particularmente propícia para fazer essa análise, que é o Batman do Frank Miller. Então, é esse Batman específico que eu pego, né, para fazer essa análise, porque na versão do Frank Miller ele tem algumas características que, se não são fascistas, beiram ao fascismo, né? Então, por isso que eu peguei para essa primeira aproximação Batman, um texto já antigo, mas no doutorado eu estudo, o foco, né, do meu estudo é o Superman. Super-Heróis e Política é o último livro, né, que a gente lançou pelos quadrinheiros. Antes dele tem outros dois, a gente tem os dois lados da Guerra Civil, a gente aproveitou o lançamento do filme da Guerra Civil da Marvel e fizemos esse livro que também aborda vários aspectos políticos ali do tema, né, da Guerra Civil da Marvel. Em seguida, a gente tem o Quadrinhos através da História, que a gente propõe uma periodização dos quadrinhos de super-herói dos Estados Unidos, né, norte-americanos ali, focado nos quadrinhos, e fazemos a relação então, entre esses períodos ali, Era de Ouro, Era de Prata, Era de Bronze, etc., dos quadrinhos super-heróis, com o contexto sociopolítico dos Estados Unidos naqueles períodos, né? E agora esse último aí, que é o Super-Heróis e Política, não tem só os quadrinheiros, né? Tem outros dois pesquisadores convidados, e aí organizando alguns temas, né? Então, tem dois capítulos meus, um que fala sobre a relação entre super-heroísmo e fascismo, que é o tema do meu doutorado, um outro que aborda a relação entre o conceito nietzschiano de super-homem, né, que na verdade a melhor tradução seria além do homem, mas no livro tem um capítulo que fala sobre a relação dos super-heróis norte-americanos com a política partidária norte-americana, né, se eles são republicanos ou se eles são democratas. Esse capítulo é do Maurício Zanolini, que faz parte dos quadrinheiros comigo. Um outro capítulo que trata sobre a consciência política em Miracle Man, que é um quadrinho clássico do Alan Moore, do João Vitor Mascarenhas, também ali dos quadrinheiros. E a gente tem dois pesquisadores convidados, que é o Gelson Eichenfelder, que trata sobre a ética em Watchmen, também é do Alan Moore, é um clássico dos quadrinhos. O Gelson é um pesquisador muito interessante, ele tem um trabalho muito legal sobre os super-heróis como tutores de resiliência, né, nesse campo aí da filosofia. E, por último, a gente tem o capítulo do Renato Ferreira Machado, que é um pesquisador bem interessante, que ele faz uma associação entre teologia e cultura pop, entre teologia e super-heróis, e no capítulo dele ele aborda a relação entre o super-homem, messianismo e as apropriações políticas desse messianismo.
né? Então, nesse livro, a gente está entendendo política como algo bem amplo, né? Então, como qualquer assunto que faz parte ou que diz respeito à polis, que é a coletividade. Então, por hora aí, por vezes, o político ele vai tangenciar aquilo que é histórico, aquilo que é filosófico, aquilo que é teológico, né? Então, essa é um pouco a ideia do livro, pegar por várias vertentes aí a questão política.